Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Comunicação na FURB. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo de Do que pode ser ruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Daí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe, eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, né? biodesagradável, né? Achei sensacional. Adorei. Achei sensacional essa Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, cara. cara. Biodesagradável. E ele falou Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho é e está se metendo no meio da confusão toda. Né? Então, assim, ó, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Não tem nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que tem como propósito ouvir histórias de empreendedores, investidores, gestores, líderes, presidentes, enfim, pessoas que empreendem e inovam aqui na nossa Blumenau, na nossa região aqui de Blumenau do Vale do Itajaí, por que não também de Santa Catarina. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael Silva, multiempreendedor, criador de toda essa função aqui. Tudo bem, Rafa? Obrigado, Pancho, tudo ótimo. Antes vou falar dos patrocinadores, antes mesmo de apresentar, pode ser não? Isso, então, manda ver. Dessa vez vai ser antes de apresentar. Fala de quem mantém esse negócio funcionando. Obrigado aqui. demais o apoio da Transpotec, em nome do Ricardo Orípica, o Luan, todo o time da Transpotec, uma empresa incrível, extraordinária e que levantou o braço imediatamente quando a gente pediu esse apoio. Né, não é algo tão fácil e também não é tão barato de manter um projeto desse, mas é muito incrível de poder contar a história. É baratinho, Rafa. De certa forma é barato. É verdade, tem mais uma cara? Cota disponível ainda. Exatamente, vamos falar nisso semana no Instagram. E obrigado demais a Transpotec e também a ProWay, né, que para mim é uma das maiores escolas de tecnologia do mundo, né, o berço do Entra 21, projeto que dá muito orgulho para a gente da Bluesoft Blumenau e principalmente agora que está criando novos projetos na parte de educação pública em tecnologia. Então a gente vai saber de algumas coisas. Pancho, tu vai ser o primeiro a falar sobre isso aí nas tuas matérias. Certamente. Então obrigado demais em nome de Sérgio Tomil, Nayara Tomil e o Guilherme Tomil, que estará pontualmente uma vez por semana com um convidado da ProWay aqui. Que bacana, que bacana. Quem está com a gente aqui, cara? Caramba, eu tenho o maior orgulho de receber essa pessoa aqui, porque eu estive na empresa dele há algum tempo, quando eu estava no Jornal de Santa Catarina ainda, e fiquei impressionado. Assim, a gente não tem noção do que existe na cidade, da riqueza de empresas, diversidade de empresas que a gente tem aqui na cidade. E o Nelson Zilsdorf, é um representante dessa ala diversificada, vamos dizer, da nossa economia. O Nelson é da Cemex do Brasil e não estranhem, o negócio deles é sêmen de bovinos. É isso, né, Nelson? Não falei errado, não? Não, é isso mesmo, Pancho. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Rafael, Pancho, por poder estar falando um pouquinho mais da Cemex, né, da trajetória dessa empresa que está hoje em Blumenau, representando não somente o município, mas o Brasil hoje. Sim. Como uma potência do agronegócio. A gente vê o crescimento do PIB do agronegócio no país, a responsabilidade que o agronegócio tem e a gente estar inserido e fazer parte aí desse crescimento desse mercado que tão cresce. Muito bacana. O agro é tudo mesmo? É tudo. O agro é tudo ótimo. Ô, Nelson, eu queria que tu explicasse um pouco desse negócio, né? O que faz exatamente a Cemex do Brasil e também por que Cemex do Brasil, né? Ou seja, é uma história que vem de fora, imagino eu, né?
Sim, a Cemex, ela nada mais é a palavra Cemex, vem da abreviação da palavra Semi-Export, né? Exportação de sêmen. Então, a Cemex ela é constituída por uma cooperativa, são 3 cooperativas hoje no Canadá, que na soma aí são 26, 27 mil produtores. E o que é muito interessante é que essa cooperativa, eu tenho alguns livros da história de fundação, lá na década de 60, para vocês terem uma ideia, os caras falavam em organograma, em fluxograma, em planejamento estratégico, né, em indicadores, em gerenciamento territorial, isso na década de 60. E está num dos livros, aqueles manuscritos ali que eles trabalhavam. Então, a Cemex ela foi as cooperativas, né? Uma na região oeste, outra na região de Ontário, outra na região de Quebec, elas tinham como missão, objetivo, atender os produtores de leite. Então, elas produziam material genético, o sêmen bovino, para que pudesse atender os cooperados. Com o crescimento dessas cooperativas, né, e da tecnologia da inseminação, viu-se uma possibilidade de comercializar esse excedente de produção. E aí se montou a Cemex. Né? Os produtores não tinham know-how, não tinham a capacidade, talvez, de gerir o negócio, de expandir. Buscaram profissionais que pudessem auxiliar nesse crescimento. Os produtores, até hoje, continuam fazendo parte do conselho, porque eles sabem o que é importante, o que agrega para o dia a dia do produtor, o que gera realmente valor. E a empresa hoje está trabalhando em 80 países, é a maior exportadora de genética hoje, atua em todos os países. Tem uma visão muito ampla em relação à biossegurança. Então, hoje ela tem estruturas de produção de sêmen em todos os continentes. O que é biossegurança? Desculpa a minha ignorância. É porque nós temos algumas situações sanitárias, né? Vamos pegar Santa Catarina. Santa Catarina, praticamente 20 anos atrás, foi certificada pela OIE como livre de aftosa sem vacinação. E todos os outros estados da confederação têm um status totalmente diferente. Sim. Sanitário. Então, nós poderíamos sair com os nossos animais para qualquer estado do Brasil, mas eles não retornariam mais para o estado de Santa Catarina, porque o status era diferente. Então, nós tivemos um problema um tempo atrás, 3 anos atrás, da língua azul, uma doença que acontece de Schmallenberg, que é uma doença que ocorreu na Holanda. Então, nós estávamos impossibilitados de trazer produto da Holanda para cá. Porque o Brasil fechou a fronteira. Então, você imagina, trabalhando em 80 países, só tem uma central no Canadá. Dá um problema sanitário no Canadá. Como é que nós ficamos aqui para atender o mercado, os clientes, representantes, toda uma estrutura? Então, a Cemex montou uma estrutura na China, montou uma estrutura na Argentina, montou estrutura na Austrália, montou estrutura na Hungria, Estados Unidos, Itália. E aqui no Brasil, em 2011, eu vi a oportunidade de comprar uma central de coleta de sêmen, que é a Tairana, que tem hoje mais de 50 anos de história. É uma empresa que foi pioneira na tecnologia de inseminação artificial no Brasil, e ela hoje aloja os produtos que a Cemex não tem como produzir, que são as raças, o Bós índico, que a gente chama que são as raças zebuínas, né? Que é o Nelore, que é o Guzerá, o Giro Leiteiro, o Giro Holando. Então, a gente tem a central hoje com 280 touros em coleta, e a gente produz lá uma média de esse ano acho que vai chegar em 2 milhões de doses de sêmen produzidas. Caramba! Atende o mercado nacional e exportação, que são os outros países que não têm esse produto. Então, nessa constituição da biossegurança, quando você me perguntou, Rafael, foi muito nessa possibilidade de atender todos os mercados com segurança, atendendo todos os requisitos sanitários. Então, era uma forma até de se proteger, né? Se algo acontecesse de uma forma localizada, né, a ideia é estar mais capilarizado. Né? Capilarizado e atendendo o mercado. Né? Você pega, a Itália tem um mercado de sêmen de bubalinos. No Brasil, a gente é um mercado muito pequeno, mas lá movimenta mais de 2 milhões de doses de sêmen. É o maior produtor de leite de búfalo do mundo, é a Itália. Caramba! Né? Então, assim, são mercados distintos que a gente vê que surge, você tem que estar adequado a atender. O Canadá nunca poderia atender o Brasil com a necessidade do Nelore, por exemplo, né? Que é uma raça indiana que se adaptou maravilhosamente bem no país tropical que nem o nosso. O que é feito exatamente na sede da Cemex, que fica ali no Fidelis, é isso? Isso mesmo, a empresa está no Fidelis. Nós temos hoje toda a parte administrativa, comercial, marketing, logística. Todas as nossas importações vêm aéreo, né, porque elas vêm em botijão com nitrogênio, e nós temos toda a operação. Então, eu recebo essas importações, faço a distribuição dentro dos bancos, cada banco são 160 mil doses de sêmen, e aí nós fizemos toda a parte logística partindo de Blumenau. Entendi. A aplicação Não, aí nós mandamos direto para os nossos representantes, hoje são mais de 90 representantes,
comerciais, e esses representantes têm as suas estruturas. Então, a gente está falando de 350 pessoas no campo, né, fazendo trabalho de comercialização, capacitação. Então, os clientes finais são os produtores de leite, que eles mesmos inseminam, cooperativa, indústria, prefeituras, que fazem um trabalho de inseminação. O inverso não é verdadeiro. Vocês não fazem coleta, não. É só Não produzem as importação, doses não aqui. produzem doses Em aqui. Presidente Prudente, sim. Sim? Lá nós temos essa central, que hoje tem 280 touros alojados. Sim, sim. Isso. Então, hoje nós temos... A Cemex ela virou um grupo, né, de soluções em reprodução. Entendi. Eu, como produzia leite, eu sempre tinha uma visão muito ampla, enxergando o que é importante para o pecuarista, para o produtor. Então, nós tentamos trabalhar e construir isso. Então, a central foi com o objetivo da seguinte forma. Hoje, todo mundo fala na carne gourmet. Eu quero o filé de Angus, né, um shoulder, um prime. Hoje todo mundo conhece de carne. Todo mundo conhece. Carne gourmet. Todo mundo é sommelier de carne. Isso aí. Então, esse produto vem americano ou canadense, a gente traz esse Angus. Os pecuaristas, muitos deles precisam fazer o seu rebanho de fêmeas, que a gente chama do F1. Então, ele usa as vacas Nelore e insemina com Angus, para a gente comer o F1, que a gente fala do Angus, porque o Angus puro, a população é muito pequena. Então, ninguém come carne Angus pura. Entendi. A gente come um cruzamento. Você tem uma vaca branca, Nelore, e quando nasce o produto, ele nasce preto. Preto porque a heterose do Angus é muito forte e o macho é predominante. Então, esse pecuarista ele precisa também aumentar as fêmeas, reposição. Então, ele vai precisar de um touro Nelore nas fêmeas também para aumentar o rebanho. E aí, com a central, a gente consegue prestar serviço, porque a Tairana, hoje, que é a nossa central em Presidente Prudente, além de atender a Cemex, com os touros que nós temos, a gente tem uma oportunidade de trazer Ela virou uma spin-off, a gente fala em tecnologia, ela virou uma outra empresa. Uma outra empresa. Atende então, vocês e atende os e outros. atende os outros. Então, eu consigo, dentro da mesma cadeia de produto, na mesma empresa, eu consigo oferecer todo esse trabalho. Então, ele compra o sêmen Angus para usar, para fazer F1, e ele tem o touro na fazenda que ele quer coletar o sêmen para usar na fazenda. Então, ele traz dentro da Tairana, ele não vai para o concorrente. Entendi. E ele tem as vacas que ele quer aspirar, né, fazer a transferência de embriões que a gente chama, né, a barriga de aluguel. Aí nós temos uma outra empresa que é o Senat Embriões, que está em Pedro Leopoldo, temos uma unidade em Castro, estamos abrindo agora em Uberaba, estamos abrindo também em Campo Grande, fora os laboratórios credenciados. Então a gente consegue na fazenda do pecuarista, a gente aspira os oócitos dessas vacas, traz esses Desculpa, oócitos... volta ali. Qual é a palavra? Oócitos. E o que é isso? Você vai no útero Mais da uma vaca vez, no tá ovário. dando minha ignorância Não. falando aqui. Mas é importante que nem não. todo mundo entende. Certo. Você, Exatamente. a mulher, quando engravida, ela tem os óvulos, né? Exato. Certo? Então, o que a gente faz? A gente aspira Exato. esses oócitos do ovário dela, traz para um laboratório, Faz a coloca inseminação. o espermatozoide no laboratório e aí, em 7 dias, está numa incubadora, vai gerar embriões. Às vezes, de uma vaca, gera 20, 30 embriões. Ou vamos falar 20, 30 bezerros ou bezerras. Então, a gente pode congelar esses embriões e utilizar em outro momento, ou preparar as vacas para serem barriga de aluguel. E aí você implanta esses embriões a fresco. Então, o que Aí já não importa mais o modelo da vaca, né? O modelo é ótimo. o que vai Mas não nascer é o importa a raça, genuíno o do embrião. genuíno Isso aí. vai ser É isso aí. É isso faz aí. todo sentido. Então, com essa organização em soluções que a gente chama, toda a parte de reprodução ela fica dentro do Grupo Cemex. Fica uma empresa complementar a outra. Uma complementa a outra. E E aí a tem- gente consegue cercar o cliente ou prestar todo o serviço que ele não precisa ir para a concorrência. Claro. Porque nenhuma empresa tem essa estrutura hoje que nós temos elaborada e construída. Mas o que me chama a atenção, Nelson, desculpa, até eu acho que tu está querendo, Não. já preparado para uma Fica à pergunta vontade, aqui, fica à vontade. mas como é que essa empresa, como esse negócio aparece para ti? Né? Lembrando mais uma vez, a gente não está, o Pancho disse bem, a gente não está num lugar onde Num a gente centro precisa- pecuarista, num né? centro Sim, sim. pecuarista, ou se respira muito isso, né? Como é que esse negócio veio, tu que veio dessa cadeia logística, né, de forma diferente, como é que o Nelson se deparou com essa esse negócio. oportunidade? Eu sempre fui um apaixonado pelo agronegócio. Né? Sempre gostei, desde pequeno, sempre estive envolvido e meu objetivo de vida na época da juventude, infância, era fazer veterinária. Com as circunstâncias familiares, né, de negócios, o meu pai constituiu uma empresa de logística lá na década de 80,
E eu casei muito cedo, com 21 anos de idade, então já fui pai com 22. Então, naturalmente, eu caminhei para trabalhar Uma no grande negócio da empresa família. logística Blumenau, MTR. Então, a gente caminhou para essa função, né, administração, fiz pós em logística, mas sempre trabalhando em conjunto com o agronegócio. Então, eu criava Jersey holandês, participava das exposições, fui presidente por 4 mandatos pela Associação Catarinense de Criadores de Bovinos, continuo ainda envolvido como diretor internacional de relações da Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, diretor da ASBIA de Inseminação Artificial, vice-presidente da Associação Brasileira do Jersey. Então, eu sempre estive envolvido demais no ambiente, né? E nesse envolvimento, eu ainda na empresa de logística, nesse envolvimento, participando dos eventos em São Paulo, em Minas principalmente, vinham muitos canadenses para o Brasil para fazer a preparação dos animais, a maquiagem para as exposições, a tosquia, lavar, preparar, horário de leite do Vinho ubre. do Canadá só para isso? Para cá, só para isso. Caramba. Era uma indústria. E o nome do evento era Expo Milk. Era reconhecida como a maior exposição do mundo, que era no Parque da Água Funda e depois no Parque da Água Branca, ali no Imigrantes. E nesse relacionamento que eu fiz com o pessoal, num desses amigos, que até hoje já está aposentado, ele me perguntou, pô, Nelson, você não quer vir trabalhar com a gente? Porque a gente está numa situação no Brasil meio desconfortável, a gente não está acertando a mão, nosso produto é bom. E eu conhecia, era cliente deles. E falei, olha, Gary, eu me interesso, mas assim, se fosse aquela conversa tomando um vinho, tal, eu compraria o negócio. Mas assim, joguei o anzol do outro lado da rua. E ele falou, vamos conversar. Claro. Beleza, isso foi em novembro de 2005. Em julho de 2006, ele me ligou e falou, olha, a gente conversou, como é uma cooperativa, existe todo um processo um pouco mais moroso, é diferente. Não dá para desmembrar, né, o negócio. Isso aí. Então, mas a gente tem interesse, estamos prontos para conversar. E aí ele veio para São Paulo, fizemos algumas reuniões, eu fui ao Canadá, e aí em dezembro de 2006 nós fechamos a operação. Fechamos a operação e eu assumi em março de 2007. Os canadenses são teus sócios? Aí eu comprei toda a operação. Toda a operação. Naquele momento eu comprei toda a operação. E aí surgiu a oportunidade, nesse meio tempo, de comprar essa central, a Tairana, que são 240 mil metros quadrados. Nós temos 240 mil metros quadrados. Nós estamos na área industrial, a 6 quilômetros da cidade, a rodovia Raposo passa na frente, a 8 quilômetros do aeroporto. A Ginomoto é nossa vizinha, tem uma empresa de som, a Petrobras nos fundos, então a gente está no miolo ali, né? Entendi. E aí surgiu a possibilidade de comprar o Senat também. O Senat hoje faz em torno de 250 mil embriões por ano. E naquele momento fazia uns 100 mil embriões. Então eu vi essa oportunidade, eu fiquei um pouco preocupado também, porque eles venderam a empresa numa situação muito complicada. E aí pensei, poxa, se eu chamar esses caras para serem meu sócio, eu entro na mesa de discussão e não vou ser um olhando assim, ele é meu distribuidor e não quero saber dele. Exato. E aí fiz um business plan para a gente, de vez em vocês entrarem como meu sócio simplesmente para comprar, vamos pensar no negócio maior. Claro. Né? Vamos pegar essa grana e vamos agregar, vamos montar uma holding. E onde é que a gente tem no guarda-chuva a Tairana, o Senat e a Cemex. Então a gente consegue ter uma capilaridade muito legal. Eles de bate-pronto toparam o processo e a gente startou na aquisição dessas empresas, dividindo as cotas acionárias. Mas eu ainda sou majoritário do processo. Que bacana, que bacana. O legal dessa história toda, falar assim spin-off, né? Que é quando uma empresa desagarra de outra, né? Vamos dizer assim, né? Se despega de outra. No fim das contas, a Cemex Internacional, ela é um pouco um spin-off, porque ela saiu de uma cooperativa, pelo que eu entendi, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu no mundo? Não, tem outras cooperativas que têm essa modalidade, né? No entanto, que tinham distribuidores, eles compraram a operação toda, né? Tinham várias operações aqui no Brasil dessa forma, até porque o segmento no Brasil é um segmento que cresce muito. O mercado de inseminação, para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos ele cresce mais de 2 casas decimais. Caramba! Né? Então, assim, não tem nada que cresce isso. Esse ano, por exemplo, no nosso caso, vamos crescer 30%, 35% em relação ao ano passado. Meu Deus com pandemia. do céu. Então, hoje tem até um gap. Lembrando, né, é algo maduro já, né? Porque geralmente quando a empresa é jovem, crescer 35% pode não parecer uma loucura, exato. mas uma empresa madura, né, de anos, crescer 35% é algo realmente... No entanto, que eles tiveram até um gap ali de conseguir atender produção, porque o crescimento do Brasil nos últimos 3 anos foi muito exponencial, muito exponencial. Tanto que eles tiveram que fazer investimento em máquina de sexagem de sêmen. Hoje a gente tem um sêmen sexado. O criador escolhe se ele quer macho ou fêmea, né, do sêmen. Então eles tiveram que ampliar esse processo
Mas mesmo com a velocidade que a gente gostaria, não conseguiram atender. Então teve aí um gap para a gente conseguir, porque senão a gente talvez estaria já falando em 40% esse ano de crescimento. Que bacana. O que eu digo de cooperativa, porque eu acho muito bacana esse modelo de cooperativa, e aqui em Blumenau a gente tem muito. Ainda enraizado isso, né? E bacana ver, né, que uma cooperativa, de repente, o negócio deles começou a crescer a tal ponto que eles tiveram que constituir outra, né, uma maneira de crescer, de dar sustentabilidade a esse crescimento. Né? Muito bacana essa história. E a gente aprende muito no dia a dia com eles, mas eu acho que a escola latino-americana, para eles é muito importante. Né? Eles têm uma vida muito estabilizada. O canadense, eu sempre vejo, é um país primeiro que não aparece, né, na mídia. Então, você sabe que vai se aposentar dessa forma. A política, por exemplo, para um produtor de leite do governo, existe uma conversa numa mesa onde senta o produtor de leite, a indústria, o governo e a cooperativa. Então, em comum acordo, eles fecham qual é o valor viável para o produtor. Então, eles têm uma planilha onde faz mais ou menos uma equação de que o pecuarista pode ter 3 filhos e com o valor que ele recebe do leite, ele consegue botar os 3 filhos na faculdade e como preparar. aqui no Brasil, então. Igualzinho. Caraca, parece que é o Canadá. Eles são muito organizados nesse sentido, mas eles não têm essa dinâmica, essa proatividade que nós que a gente tem aqui. Ou seja, é uma aliança, então. É né? uma aliança. As partes boas de cada um fazem um negócio bem feito. Com certeza. E como é que é a relação com os canadenses? É excepcional. A gente conversou recentemente, né, com o Cláudio Feijó, que tem franceses como sócio. Né? Ele relatou muito a questão do idioma, que ele tinha dificuldade no começo, ele se sentia obrigado a correr atrás tanto do francês quanto do inglês, mas principalmente assim, a dificuldade da nossa burocracia, da nossa estrutura tributária e tudo mais. Né? Para eles foi uma surpresa também? Eu vejo o seguinte, Pancho, como eles venderam a empresa e durante esse período criou-se um elo de confiança muito interessante. Né? Então, de eu estar presente na casa dos executivos ou de conhecer o conselho, né? os representantes das próprias cooperativas, então criou um elo de confiança, né? Que foi construído ao longo desses anos. E uma das minhas responsabilidades aqui foi sempre, eu gosto de construir equipe, né? De ter uma equipe realmente bastante competente. E hoje a equipe ela toca a operação. Então, as reuniões, nós temos reuniões mensais do financeiro Brasil com o financeiro lá. Então, nós temos aí um business plan, tem todo o nosso planejamento financeiro, o orçamento, onde é alinhado todos os pontos, os tópicos, todos os BIs hoje são abertos, então eles têm todos os indicadores, os KPIs, todas as informações são disponíveis online. Então, de forma muito transparente, eles têm todos os acessos. A parte do corte, que a gente chama, o nosso gerente de pasta, junto com a equipe, discute toda a estratégia mensalmente numa reunião. Parte do leite, do produto leite, da mesma forma. Então, já se organizaram, né, de uma forma muito inteligente. Então, as coisas funcionam realmente. E até aqui os nossos gerentes de pasta, os responsáveis, a parte da remuneração deles é baseado nas vendas e na performance. Então, eles mesmos tomam a iniciativa de acelerar esse contato, essa aproximação e desenvolver os negócios em conjunto. Caramba. A Cemex vai continuar em Blumenau? Faz sentido a Cemex continuar em Blumenau? Geralmente o motivo de estar mais próximo, né, da cadeia ou do mercado é o que geralmente leva uma empresa a estar onde está. Né? E por que Blumenau? E se isso vai continuar em Blumenau? Faz algum sentido continuar em Blumenau com esse crescimento todo? Quando eu comprei a empresa, ela estava sediada em Jundiaí. Né? E como a minha família, a base estava em Blumenau, está em Blumenau, toda a minha estrutura familiar está aqui, na hora eu já decidi, a empresa vem para Blumenau. Até porque nós não temos a produção aqui, nós temos uma qualidade de mão de obra, né, a nível de capacidade de enxergar o negócio e profissionalismo mesmo. Então, hoje eu não vejo como a Cemex saindo de Blumenau, até porque nós estamos logisticamente bem localizados, perto do porto, aeroporto próximo. Os 3 estados do sul representam aí uma fatia importante no nosso mercado. Santa Catarina é o 5º maior produtor de leite do Brasil, 4º com maior volume hoje em tecnologia de inseminação artificial. Caramba, a gente não tem noção dessas coisas às vezes. Não. Né? A gente esquece dessa característica do estado. O oeste, né? Não sei qual é a frequência que vocês vão
vão para lá, mas o Oeste ele cresce de uma forma incrível o agronegócio. A indústria, tanto na parte de pecuária de leite, agora de corte, sinocultura, avicultura, é uma loucura. Nós temos a empresa como a Tirol, que industrializa mais de 3 milhões de litros dia. Nossa Né? Senhora. É um mundo de produção de leite. A fábrica em Três Itilhas é um espetáculo, né? De tecnologia, de Linda inovação. cidade, né? Linda cidade, linda cidade. Então, Santa Catarina, hoje Blumenau, eu vejo a Cemex muito ligada, enraizada aqui, a não ser o dia que eu não tiver mais, né? Aí pode levar para outro lugar, enfim, Sim. mas hoje eu não tenho a mínima intenção de tirar a empresa daqui. O Nelson, tu falasse em crescimento de 30% aí de um ano para o outro, né? Do ano de pandemia, de 2020 para 2021, no caso, e eu fiquei curioso, o que estimula esse crescimento todo? A gente está consumindo tanto mais assim do que antes? O Brasil é um país O hoje Brasil que vai ser a movimenta- fazenda do mundo? O Brasil, saiu uma reportagem, eu estava lendo esse final de semana, a capacidade do Brasil em abastecer o crescimento populacional mundial, já tem estudos aí da OIE e OMC, que nós estamos falando em torno de 35% de toda a proteína do mundo vai sair do Brasil. Caramba! Isso é um negócio absurdo. Que loucura. Então a gente fala o seguinte, nós temos aí um rebanho de mais ou menos 200 Sem milhões... desmatar a Amazônia, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se for para o bem do mundo, sacanagem. Felicidade de todos, né? Essa questão da seca, né? Vou voltar depois na resposta da Sim. pergunta, mas eu estava voando segunda-feira de Presidente Prudente para Campo Grande. Aham. Quando o avião estava sobrevoando, eu olhando aquela serra da Bodoquena, parecia assim, até pensei, isso aqui é um sol se pondo, parece um laser, né? Que coisa estranha. Ele disse, não, aqui está isolado para voar porque pegou fogo. E aí, quinta-feira, na nossa central, em Presidente Prudente, começou a pegar fogo de tão seco que está. Porque deu geada demais, na né? segunda, deu geada na terça, já estava quase 60 dias sem chover, então estava queimado, assim, sabe? Você vê que é seco, virou palha. E aí dá o calor um pouco mais intenso naquela mudança de clima, começa a pegar fogo. Então, a questão da queimada é uma realidade, pega fogo assim de uma rapidez incrível, a gente sentiu isso dentro do nosso negócio. Então, e quando você sobrevoa esse país, a gente que roda, semana passada estava no Mato Grosso, cara, o Brasil hoje muito verde, tem né? muito verde. O Brasil cara, é tem muito verde. Quando a gente compara De com os cima a estados, gente percebe que o o Brasil é Brasil verde. tem 3 vezes mais área de preservação do que os Estados Unidos, por exemplo. Sim. Ou 5 vezes mais do que a França. Então, é muita coisa, Talvez até porque a gente tem tudo isso, a gente é muito criticado, né? Por exemplo, talvez a gente é a salvação do planeta. Com E aí certeza. todo mundo fez cagada por muitos anos e aí olham pra gente e dizem, cara, agora vocês têm que cuidar aí, né? Faz todo Então, sentido. voltando na sua pergunta, né, nós temos aí 200 milhões de cabeças. Quando a gente compara com um país importante como os Estados Unidos, eles hoje utilizam a tecnologia da inseminação artificial em 85%, 88% de todo o rebanho. Certo. O Brasil não chega a 20% ainda. Meu Deus. Caraca. Então, o potencial do Mercado Brasil gigantesco. é gigantesco. Nós Entendi. estamos falando de um país hoje que movimenta 23 milhões de doses de sêmen. Esse ano deve ir para 30 milhões. Então, se continuar nessa toada, e aí a gente precisa de infraestrutura, de acesso, Claro. de rodovias. Então a capilaridade ela pode acontecer e a velocidade vai depender da infraestrutura. Mas com essa vazão, com essa melhor organização viária, o que for, a gente está falando aí em 5, 6 anos chegar próximo a 100 milhões de doses de sêmen. Aí nós estamos falando do país que mais insemina no mundo. Quintuplicar, multiplicar por 4 ou 5, então. Qual que é o maior concorrente mundial? Hoje o maior concorrente nosso é a empresa que é líder, é a Alta Genetics, que é uma empresa que está em Uberaba, uma empresa de origem holandesa. E é engraçado porque a Alta era uma cooperativa que fazia parte das cooperativas da Cemex na década de 80. Olha. Lá na região de Alberta. O nome da Alta é de Alberta Entendi. Cooperative Search. Então, a Alta foi vendida, que os cooperados não queriam mais ficar, e um distribuidor da Cemex da Holanda viu como uma oportunidade e comprou. E ali montou hoje, tem uma central aí com bastante volume de sêmen, um movimento aí em torno de 7 milhões de doses ano no Brasil. E eles compraram mais outras empresas, são muito agressivos comercialmente e uma visão bem legal de mercado. Hoje é o maior concorrente nosso. Tu és daqueles empresários que vão se beneficiar com a duplicação da 470, então, agora? Olha, eu gostaria, viu? Eu espero nessa encarnação Eu ver. acho que Santa Catarina inteira espera esse falo momento, para você né? que é complicado. A gente que vai, às vezes, para o oeste, né? Muitas vezes de avião, de carro, mas quando você pega o carro é sofrível. É Cara, demais, é sofrível. Eu fui para Concórdia, numa reunião da Copérdia,
e pensei, pô, eu vou sair às 5h30 da manhã de casa, porque daí vai ser tranquilo. Quando eu cheguei no celeiro do Vale, tá parado, 5h30 da manhã. Eu cheguei à conclusão assim, cara, não tem mais horário. É loucura. Porque 10 da noite tem fila, meio-dia tem fila, então assim... E mesmo quando a gente fala em rodovia duplicada, a BR-101 não tem mais período também. tem, Antigamente era verão, né? Hoje eu vim de lá agora, domingo, de Porto Belo para cá, é impressionante. É estressante, você fica estressado na estrada. Eu demorei quase 3 horas, 2h30 para chegar. E o tempo, né? Por isso que eu digo, pô, o tempo que você perde, né? Acho que esse é o maior, né? O maior ativo. A minha pergunta não era com relação à Cemex, qual é o maior competidor do Brasil? Qual concorrência não a da Cemex, mas o Brasil, quais são os concorrentes mundiais para aquilo que a Cemex faz? Exatamente. A nível de volume... A China. A China hoje é um país que está crescendo muito, muito, no entanto que tem algumas situações sanitárias, por isso que é importante que a Cemex tenha uma central nos Estados Unidos, então ela não consegue exportar nada do Canadá. Então ela tem uma operação nos Estados Unidos e consegue, porque a parte sanitária, enfim, eu não sei os detalhes que ocorreu, mas só os Estados Unidos está liberado para exportar para a China. A Rússia hoje é um país que cresce muito no mercado mundial. A Índia, com um aspecto religioso, ela produz? Não. A Índia é um país que tem muita inseminação. Vou aproveitar, já que tu entende, vou questionar. A Índia tem um potencial absurdo. A gente está tentando fazer os protocolos, porque o Brasil tem como atender o mercado da Índia, principalmente com o gir leiteiro, né, que é uma raça que se difundiu muito bem no Brasil. O Brasil hoje tem um produto muito melhor do que eles têm lá hoje. Porém, está nessa questão de política, religião, interesses, enfim, que as coisas não estão ocorrendo do jeito que era. Mas tem um potencial grande, é um país que inseminou hoje com quase 40 milhões de idosos, mas muito pobre. Falta de infraestrutura, você vê moto, o cara andando com um botijão atrás da moto, e pequenas propriedades, é tipo aqueles assentamentos. Então, assim, é difícil logística e acesso, mas insemina muito. Que loucura. Pode falar. Desculpa. Não, fica à vontade. Outros tipos de investimento, a Cemex enxerga, mais na área agora que a gente está aqui dentro do centro de inovação, faz tecnologia, como é que vocês pensam, como é que faz a evolução disso tudo que vocês estão promovendo? A Cemex tem Open Innovation, alguma coisa com relação a isso, ou isso não faz sentido? E eu queria que tu desse uma pontuada no prêmio que tu ganhou no passado. Tá. Bom, a Cemex ela tem uma empresa no Canadá chamada Bovitec. Essa empresa existe desde 80. Que legal. Que ela é só... a fonte dela, a vida dela é pesquisa e desenvolvimento. Então, toda a parte de sêmen sexado, eles desenvolveram. A questão de genotipar os embriões. Então, o que acontece? Quando nós implantamos o embrião hoje, eles conseguem fazer a genotipagem para saber com 99% de acurácia quantos 1.000 quilos de leite a mais esse touro vai ter na sua filha. Quanto a mais de gordura no leite, quanto a mais de proteína, se esse touro, as filhas vão ter facilidade de parto ou não, que isso é um agravante hoje. Contágio bacteriana, que a gente chama do leite, né, contém as bactérias, que são as células somáticas, se esse touro vai melhorar ou vai piorar das vacas, das suas progênies, das suas filhas. Então a Bovitec faz esse trabalho, desenvolve esse trabalho, chega a fazer hoje até o clone desses embriões. Quando tem um embrião que é exponencial, consegue se multiplicar para ter mais chance de nascer animais com aquela qualidade. Então, existe hoje a Sociedade de Veterinária no Brasil, que é o SBTE, e há 3 anos atrás, antes da pandemia, foram colocados em pauta 5 pesquisas, né, para serem discutidas. Dos 5 veterinários, 3 tópicos eram de veterinários da Bovitec. Então, a Cemex hoje investe do faturamento global 3% do seu faturamento somente para tecnologia. Nós temos um produto hoje que se chama Immunity, que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Guelph, no Canadá. Foram 25 anos de investimento, 25 anos de pesquisa com a doutora Bonnie Ballard. Ela botou a vida dela nesse projeto. E é um negócio incrível, porque hoje nós temos produtos testados cientificamente, recebeu prêmios em todo o mundo como tecnologia que mais agregou para a pecuária, aonde o touro consegue repassar para suas filhas 30% a mais de herdabilidade de algumas características, como respostas às vacinas. Eu vacinei a minha vaca contra a raiva. As filhas vão responder 30% a mais, elas vão receber com melhor absorção essa vacina. O efeito da vacina. Elas vão ter um melhor colostro, eles vão ter melhor fertilidade, eles vão ter mais resistência à mastite. E assim sucessivamente. O que resulta isso para o pecuarista? Economia em remédio. Claro, exatamente. Descarte de leite zero, não vai usar remédio. Então,
isso foi assim, algo extraordinário. Hoje só a Cemex tem essa patente e muitos dos pecuaristas aí que produzem 60, 70 mil litros de leite por dia, quando eles fazem um programa de seleção genética para as vacas, para inseminar, o primeiro critério eu quero touros immunity. E não são muitos. Mas eles buscam isso porque o cara faz a conta e sabe financeiramente quanto que ele vai economizar. Né? Então Virou uma marca. Virou uma marca. Hoje é uma marca. No É entanto impressionante o avanço tecnológico, né? Eu queria saber, por exemplo, se eu fosse um produtor e fosse procurar a Cemex, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que eu preciso produzir leite com tais características e tu vais me vender exatamente o embrião apropriado a essas características. Eu quero fazer, sei lá, um doce de leite diferente aí e preciso de uma vaca que produza um leite com tanto de gordura, com tanto de... Isso tudo pode ser dosado na hora de fazer essa... Isso tudo pode ser dosado, química, como né? existe já, por exemplo, o leite A2A2. Você vai na prateleira, você vai pegar o leite A2A2, que são indivíduos, animais, existem touros hoje que são A2A2. O que é A2A2? O A2A2 nada mais é do que uma característica do leite do animal, não que ele não vai ter tolerância à lactose, mas ele tem uma melhor digestibilidade no organismo do ser humano. Então, se você tem tolerância, algo nesse sentido, e você toma o leite A2A2, você vai ter o teu organismo absorve melhor todos os ingredientes, minerais, sem afetar a questão da intolerância. Entendi. Então, ele tem mais qualidade e é um diferencial É um do organismo. super leite. É um leite diferenciado. Tanto que tem hoje doce de leite. Eu estava numa fazenda semana passada que o cara só faz doce de leite A2A2. Olha que bacana. Então, Sabe como a evolução do boi que vai traduzir na evolução do produto e é muito contínuo isso, né? As fábricas de queijo hoje trabalham muito mais com sólidos, que a gente chama mais gordura, mais proteína no leite, porque vai dar uma melhor qualidade de sólidos que vai resultar num produto melhor. A Randon, né, a Razip, que vocês conhecem, o queijo Grana Padano aqui de Vacaria, que é nosso cliente, o foco deles é trabalhar em sólidos, porque reverbera diretamente na qualidade do queijo que eles comercializam. Eu vou fazer uma pergunta antes mesmo de responder do coisa, mas que faz sentido com a pergunta do Pancho. Meu Deus, sumiu a pergunta. Tu acredita nisso ou não? Então fala do prêmio que ela já vai voltar. Minha memória é terrível. Dos prêmios, né? São Dos alguns prêmios, que eu sei, né? A Cemex ela ganhou por 9 vezes o troféu Agroleite. Né? Agroleite hoje é uma marca constituída pela Castrolanda, cooperativa lá de Castro, de Holandês, que é Batavo, Castrolanda, enfim. Então, eles criaram um prêmio, que é uma votação nacional, onde os pecuaristas têm que votar e justificar porque estão votando na empresa. Então, não é somente a parte de genética, mas nutrição, bancos, investimento, enfim, são 12 categorias. E são laureados, um baita de um evento, com transmissão pelo Canal Rural, Terra Viva, Canal do Boi, um evento muito legal. Com a pandemia afetou-se um pouco, esse ano vai ser virtual, né? Estão se reinventando. Todo mundo Mas tem que nós fazer. ganhamos 9 vezes, a Alta, que é o nosso maior concorrente, também tem 9, então esse ano vai para uma Tá decisão. empatado. E agora ficou, decisão, é o final. É que nem o decisão final de da Copa do NBA, Mundo, assim, né? É que nem o Vasco. Mas não, aí só passa na segunda. Sacaneei, só na segunda, né? só na segunda. E aí nós ganhamos também vai fazer uns 4, 5 anos, o prêmio Gustavo Zalinger, que ocorreu em Blumenau. Nós ganhamos como empresa de inovação e tecnologia também, na parte do agronegócio, que era questão de sêmen sexado, do criador poder escolher se ele quer um bezerro, uma bezerra, a parte de tecnologia de embriões. Ganhamos esse prêmio. E aí, entre outros prêmios aí de inovação, tecnologia, agregação para a pecuária, não somente catarinense, mas a nível Brasil. Que legal. Veio a pergunta? Não veio. Infelizmente, minha memória é terrível, Pancho. Tu já contaste um pouco da tua história, né? De como foi parar na Cemex, vamos dizer assim, né? Mas eu fico imaginando, putz, que legal, né? Porque tu disseste que desde sempre tu tens essa ligação com o campo, né? E eu acho que como deve ser prazeroso poder trabalhar com isso e com qualidade. Que era né? uma paixão, né? Cara, isso deve ser sensacional. Eu acho que tu não deves imaginar outro futuro para ti em relação ao trabalho, em relação ao empreendimento, né? Ou já ficou ruim, né? Já criou... né? Porque às vezes o Pode cara... acontecer. Meu sonho é pescar. O cara pesca todo dia e ele diz, cara, que merda quer ficar Vou pescando, fazer né? veterinária agora. Vou fazer Exatamente, veterinária e vou atender os bichinhos agora. Não, o nosso segmento, né, o Acemex como um todo, ela dá a oportunidade de você conhecer muitas pessoas, N lugares assim inóspitos, que você vê estruturas incríveis, né, de gestão.
Então, isso nos motiva muito a continuar nessa energia, nessa velocidade, nessa intensidade de crescimento. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um cliente em São Miguel do Araguaia, 6 horas de carro de Goiânia até lá. A fazenda tem 202 mil hectares, 72 mil hectares de área verde. Eles têm praticamente 60 mil vacas em reprodução. São 930, eu sei os números porque eu já levei tantas pessoas lá, são 934 quilômetros. praticamente. 934 quilômetros de estrada dentro da fazenda. Nossa Senhora. É São real. 108 Não dá pra imaginar. pontes, são 108 pontes de concreto, tem ponte de 250 metros de comprimento dentro da fazenda. Cara, que isso? Então tem um loucura. Grêmio estudantil, a escola lá dentro recebeu por 6 anos consecutivos uma premiação, e é bancado pelo proprietário da fazenda, uma premiação de melhor escola pública da região. Olha que Eles bacana. têm 2 ônibus que coletam todas as crianças num raio de 60 quilômetros para dar essa disponibilidade e já preparar a mão de obra. Um Grêmio estudantil, funciona restaurante, organizado que pelos sensacional. O funcionários. Brasil que deu certo ali, né? Foi exatamente o que eu pensei. É o Brasil que deu certo. Então, assim, são cases, né, exemplos que a gente vê assim, de gestão que, agronegócio é coisa do mato. Vocês não têm ideia. Não Os tem caras noção, hoje né? eles É planilham verdade. todas as árvores, todas as madeiras, todo o lixo é reciclado. Os caras não têm desperdício de nada. Nada, nada, nada. Então, é esse tipo de ação que a gente vê que motiva, a gente tem que ser cada vez mais profissional, estar cada vez mais próximo e buscar uma forma de estar agregando valor para esse tipo de projeto. Né? Você vai para Castro, aqui a 450 quilômetros, uma bacia leiteira incrível, né? Produtores aí com 80, 90 mil litros de leite por dia, com 15 robôs ordenhando as vacas 24 horas por dia. Uma tecnologia assim incrível que você vê lá fora, a gente tem aqui do lado de casa. Então, eu acho que esse é o ponto que faz com que a gente continue e o mercado dá essa oportunidade. Você vê um mercado crescente. O pessoal sempre me pergunta, Nelson, esse crescimento do mercado de inseminação vai perdurar por quanto tempo? É difícil no Brasil a gente prever alguma coisa hoje em dia, mas pelo que a gente está vivenciando, eu não vejo nada diferente para os próximos 3 anos. A pergunta voltou. Desculpa. Na real, tem tudo a ver com a complementação da tua resposta, né? Está vindo uma onda, e a gente sabe que ondas vão e vêm, né? Mas de produtos de origem não animal. Né? Até a Not Milk agora recebeu um aporte de 235 milhões de reais. Isso cria alguma ou é só complementar, né? De alguma maneira isso afeta o mercado? Boa, perfeito, Pancho. Isso afeta esse mercado ou acha que não? Eu respeito muito todas as opiniões, não concordo, mas respeito, né? A gente está num mundo totalmente aberto. Dá para confiar em vegano? Não. Boa. Mas o que eu vejo, Rafael, o Pancho é o seguinte, nós temos aí um mundo de pessoas que passam fome. E não vai ser através de algo superficial que você vai alimentar. Então, o leite ele é fundamental. Ele não tem como afetar o crescimento, algo nesse sentido, porque a gente passa fome, né? Não tem acesso ao leite, não tem acesso a um pedaço de carne. Então, o agronegócio como um todo, né, respeitando a questão vegana, é uma situação de necessidade de crescimento, é uma necessidade de alimentar as pessoas. Então, nós não temos como, tem a questão de gás carbônico que emite, do ambiente. O pessoal não conhece. Você vai para as fazendas, é biodigestor funcionando, tratamento de efluentes, tratamento de água. Você vai em fazenda que faz confinamento, os caras recolhem toda a água, fazem um tratamento para usar a água como fertirrigação. Então não se desperdiça nada. Nada. Estão secando os rios. Não, para você ter hoje uma fertirrigação, você ter um pivô para poder plantar e molhar, você tem que ter uma autorização, tem todo um protocolo sendo feito. Então, o problema é, talvez, com a palavra ignorância de não conhecer o assunto e se fala-se muito. Né? Mas, a hora que você vai a fundo, o nível de profissionalismo, de responsabilidade, eu falo para vocês com propriedade que eu rodei, eu vivo isso. Ano passado, com pandemia, eu desembarquei 177 vezes no ano. Meu Deus. Rodando o Brasil inteiro. Pará, Rondônia, Acre, Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E a gente vê assim projetos incríveis.
A gente vê, sim, situações que é falta de gestão, não da fazenda, mas o município que está jogado, que não dá capacidade, não tem educação, e aquela região é um caos porque não tem apoio, não tem gestão. Né? É um daqueles mercados mal interpretados, né? É isso mesmo. Por falta de conhecimento, pela ignorância, a gente acredita que é daquela forma e a gente não entendeu que evoluiu, talvez até mais do que outras indústrias que existem no mercado. É isso mesmo. Tanto a tecnologia que tu falou e o exemplo que tu usou dessa fazenda, cara, isso é para pôr inveja em vários países, não é nem só falando em Brasil, né? O Brasil ainda tem uma certa dificuldade, mas é referência para botar inveja em outros países, né? Dá para fazer algo parecido na nossa região, né? Eu brinco um pouco, eu tenho até falado muito sobre isso, né? A gente às vezes descarrega muito no público, né? As nossas frustrações, No né? setor público. Né? Exato, isso no setor público. Então dá para a gente talvez transformar um pouquinho mais, assim. Eu vejo poucas adoções de escola, né? A gente às vezes em 2, 3, 4, 5 empresas podemos adotar uma escola, né? Transformar ela melhor, dar bolsas melhores. Tu acha que isso funcionaria aqui na nossa região? Eu tenho certeza que sim. Eu mesmo, nesses dias eu passei, um amigo meu, o Adrian, lá da Blue Kit, adotou algumas praças, fez isso, aquilo. Pô, a Cemex vai adotar uma praça também. Eu gosto muito da parte de jardim, mas assim, às vezes, eu vou buscar isso aonde? Né? Hoje, por mais que a gente tenha um relacionamento bom com a prefeitura, sempre tivemos, né? Mas o prefeito hoje tem uma facilidade. Ele é mais aberto, né? Muito tranquilo. Eu sinto ele mais. Eu até falei isso no podcast com ele. Muito tranquilo, muito assim, receptivo. Muito tranquilo e assim extremamente atencioso com as situações, preocupado, né, com N situações, e às vezes você sabe que a estrutura às vezes não consegue fazer com que a velocidade seja o que a gente gostaria, mas eu vejo que se você reunia, o exemplo que o Antídio Lunelli está fazendo em Jaraguá do Sul, tem um grupo hoje aí de 15 executivos, 15 empresas, que tem um conselho e os caras abraçam a causa do município, pensando assim, quanto melhor estiver a população, quanto melhor tiver o município, melhor vai estar o meu colaborador, com mais segurança, com mais capacidade de educação, com melhor desenvolvimento, todo mundo ganha no processo. Aumenta a qualidade de vida, né? Então, eu acho que à medida que nós trabalharmos em prol dessa organização público-privada enfim, o empresariado como um todo vai auxiliar. 100%. A ideia é fazer parte, né? Eu acho que o privado tem que estar junto com o público. Ele não pode se omitir também, né? Não pode, porque senão fica um enfrentamento o tempo todo. Na realidade, tem que pegar na mão às vezes e dizer, vem cá, vamos lá junto, porque tem que facilitar esse negócio. Eu moro na Ponta Aguda, né? Até fugindo um pouquinho, mas você vê ali toda essa estruturação que está sendo feita na prainha e tal, e eu pensei, por que não faz uma parceria público-privada? Está saindo vários prédios, vamos colocar um paver aqui nessa parte da Ponta Aguda, a pessoa sai numa época de outubro da Rua 15, atravessa a ponte, põe seu cadeadinho na ponte, sai do asfalto, pega uma rua de paver, tira aqueles postes, faz ali, daqui a pouco tem um restaurantezinho, tem um bar, vai para a prainha, volta num ambiente extremamente interessante. O Pancho falou uma coisa incrível no outro podcast, ele fala assim, primeiro a gente tem que, para ser bom para o turista, tem que ser bom para nós. Exato. Né? Eu achei incrível que tu falou isso. E é real, né? Claro. Vamos preparar para o turista. Vamos, mas preparando para nós. Se a gente está achando incrível a experiência, o turista vai achar maravilhoso. Né? Exatamente. Eu tenho umas perguntinhas. Posso, Pancho? Manda ver. Tenho 4 perguntinhas Vamos lá. completamente difíceis. Infelizmente, não pode ter não como resposta. Tá? Então, qual foi a maior dificuldade ou talvez uma péssima escolha? Não ter empreendido antes. Não ter ido para a Cemex antes. Uma péssima escolha ou uma... Grande dificuldade. Uma grande dificuldade na hora ou uma péssima escolha. Olha, eu acho que a grande dificuldade foi quando eu comprei a empresa através de números, através de relatórios que não eram fidedignos na época, para uma empresa enorme, aí, mundialmente conhecida, de auditoria, e eu tive que cair literalmente dentro do furacão. E eu tinha saído, filho pequeno, assim, o Vicente hoje tem 21 anos, mas 20 anos, desculpa, e ele tinha 3, 4 anos de idade na época, e eu fiquei morando praticamente 1 ano em Jundiaí até organizar, então ficava às vezes 20, 21 dias, eu precisava montar a estrutura, então eu fui para o campo, eu fui montar as pessoas, construir, organizar, treinar, moldar, e, enfim, né, você tem que cair para dentro do negócio, que a empresa naquele momento estava numa situação muito complicada. Até pela transformação, né? Ela tinha um jeito, ela tinha que ter o teu jeito, né? Então, Você ter uma ideia, naquela semana eu dispensei 27 pessoas. Caramba.
Então, assim, cara, esse cara não serve, isso aqui não serve, então eu vou dispensar. Não tive problema com reclamatória de ninguém, porque foi um processo extremamente, pessoal, assim, assado, a empresa não tem condições Transparente, de transparente. Então, foi um aprendizado, foi muito difícil, porque você tinha um número e a hora que você pegou a realidade foi outra. Isso me assustou bastante. Algumas pessoas que eu estava contando naquele momento, a nível de profissionais, que não, está tudo certo, vamos começar, os caras se assustaram também e saíram do barco, então eu fiquei meio que sozinho. Mas foi um aprendizado que eu coloco para vocês aí, talvez de 20 anos de experiência que eu tive em um ano. Que foi assim uma vivência muito grande de poder enxergar todo o ciclo, todo o negócio, e hoje para tomar uma decisão eu consigo ter uma visão bem ampla do que é a realidade. Se não tivesse enfrentado essa dificuldade, tu não terias esse olhar macro, né? Ou pelo menos não tão rapidamente. De montar dos representantes, de treinar, de sair a campo, de abrir porteira realmente para conhecer na essência o mercado. Então hoje facilita muito uma tomada de decisão e a enxergar o amanhã, né? O que a gente pode estar fazendo para daqui a 2 anos, porque daqui a 2 anos está aí, né? Chega. Então isso deu uma... E aquela loucura, o líder que fez antes, né? Ele causa até uma angústia, né? Porque o cara diz, cara, se tu não for preparado, nem fala com ele. Não vem com desculpinha aí, porque ele já fez, então sozinho, então não vem com essa desculpinha que não vai nem funcionar. Então, eu acho que essa foi o grande aprendizado, o grande desafio. Se fosse empreender em algo completamente diferente, no que seria? Você sabe que às vezes eu paro para pensar o que eu poderia fazer, é que eu me sinto tão bem nesse negócio, nesse meio, que eu não sei te dizer. Às vezes eu tenho hoje a criação de gado de leite, reduzir, fiz uma exposição... Steakhouse. Mas tem hoje uma criação de ovinos Texel, fiz uma exposição virtual, né, teve até uma cobertura pela televisão, trouxe criadores 2 semanas atrás, lá na minha fazenda. Então, transmissão ao vivo, veio criadores do Rio Grande do Sul, colocamos um limite de 100 pessoas presencialmente, mas foi uma forma de trazer as pessoas, de fomentar uma marca que eu quero desenvolver, talvez de cortes especiais de cordeiro e tal. Então, assim, eu gosto muito desse segmento do agro. Sim. Então, eu não consigo me ver assim fora do agro. Eu acho que se eu não estiver na CEMEX, eu não sabes onde estarias. Eu não sei, talvez ia dar foco para as minhas coisas lá do agronegócio, enfim, mas não vejo muita diferença. Não me vejo outra posição. Porque já empreendeu na área de alimentos também, né, Nelson? Sim, o meu pai, na época, montou a Laticínios e a marca Olho, quando foi a falência, na época do VEG. Sério? Isso, e aí eu comprei a Laticínios do meu pai na época. Meu pai teve um problema de saúde, ficou um ano muito ruim, então ele não... Aí vendeu a embutidos para os 2 gerentes que na época trabalhavam, o Rolf e o Luiz. Um era gerente administrativo, outro era gerente, um comercial e industrial. Vendeu a Olho e a Laticínios eu comprei. Com o passar do tempo, eu muito focado na CEMEX, eu não tinha mais tempo para me dedicar na Laticínios. Sim. E coincidiu um dia de eu estar conversando com o Bruno, e eles estavam assim aficionados, indo para os Estados Unidos, fazendo curso e tal. E aí coincidiu que eles venderam a Eisenbach naquele mesmo período, a gente fez uma reunião em 30 minutos, a gente vendeu o negócio, aí a estrutura agora a gente fez uma ampliação lá do galpão para eles, estão indo muito bem, uma puta de um produto hoje, que todo mundo reconhece, fazendo um trabalho assim espetacular, levantando o nome de Pomerode, né? Exatamente. Então, meu pai principalmente, porque meu avô trabalhou mais de 60 anos no VEG, né? Fazendo queijo fundido Kreuter, queijo da Bisnack. Então, meu pai está com 79, para ele é um motivo de orgulho, porque ele tem um irmão que mora em Pomerode ainda, então ele sempre passa lá, compra o queijo, olha a fábrica, vê lá a estrutura, onde é que era a casa do meu falecido avô, que é o pai do meu pai. Então, para ele, praticamente 2, 3 vezes por semana, ele passa em Pomerode, e aquilo ali é o oxigênio dele para seguir a vida. Seu Nelson, vamos chamar o seu Horst de volta lá, por favor, faça convite. Ele vai comprar o posto de novo, só para a gente ter o nosso café de volta. Teu pai é um cara incrível, um bom de papo demais. Muito bom. E aí eu faço, faz o convite pro Bruno e pro Juliano vir aqui, aquelas 2 mundiças lá que não tem. Tem que vir, né? Quem você admira ou quem foi um mentor? Estamos chegando no fim, tá? Eu falo para você que o exemplo de vida do meu pai foi fundamental, né? A perseverança dos negócios, ele tinha 5 sócios, e aí por N motivos um foi saindo, foi fazendo outra coisa, ele foi adquirindo e foi montando, e nunca passou na cabeça dele de montar uma empresa daquele tamanho. Meu pai era frentista de posto lá em Pomerode com 15 anos, né? E distribuía o leite com o VEG na época com carroça. Olha, a história se ciclica. Isso foi. Uma outra pessoa que, como eu comecei muito novo na empresa, o meu irmão também começou, então a gente aprendeu com o dia a dia. O meu irmão mais velho, o André, também foi uma pessoa que
me auxiliou bastante através do exemplo, do trabalho. Então, tanto que hoje temos um relacionamento maravilhoso, por sempre respeitar o limite de cada um, de entender a situação E não de é cada fácil, né? Porque como trabalharam tudo na mesma empresa, não é tão simples assim. Então a gente conseguia se respeitar de uma forma, até hoje, de uma forma incrível e sempre um apoiando o outro. Então foi um momento assim de aprendizado muito grande, juntamente com o exemplo que meu pai deu tanto para mim quanto para ele. Claro. Família, né? Agora a última, essa é a mais fácil de todas, eu acho. O que você falaria para você mesmo aos 19 anos? Estava fazendo o que aos 19? 19 anos, olha, Faz né? que uns 5, 6 anos atrás? Estou tentando lembrar, foi tantas coisas, né? Olha, com 19 anos... Casou com 20, foi isso? Eu casei com 21, eu fiz 21 em julho e casei em agosto. O filho acompanha? O Vicente está fazendo FA em Curitiba, está hoje trabalhando na Copel como estagiário, como assessor diretamente de um diretor executivo lá da parte de contratos. Que legal, legal. Está bem feliz, um pouco chateado com a situação da pandemia, está muito home office e tal, vai, não volta, vai, não vai. Mas já se forma ano que vem, então muito rápido, começou cedo na faculdade, está indo muito bem. Eu não gostaria que ele começasse a trabalhar comigo, né? Eu quero que ele tenha uma experiência fora. Depois talvez ter uma embarque. noção, e aí sim, até porque ele tem uma capacidade de trabalhar com as pessoas incrível, que eu falo para ele assim, é nítido, ele trabalhou durante a pandemia lá na empresa e tem uma capacidade de agregação de pessoas incrível. O Arthur, que é o mais novo, com 14 anos, ele também ficou lá na empresa, no marketing, também tem uma capacidade de absorção, fazia toda a parte de recortar os touros, fazer catálogo, desenhar, criar, assim, meio dia de treinamento. Poxa. Foi. Então, botei os dois para trabalhar nesse período. Foi uma experiência muito legal de ter o seu dinheiro, de ver qual é a rotina, qual é a realidade realmente das coisas. Isso. Então, foi bem interessante. Mas voltando à pergunta foge da pergunta, não foge da pergunta. O que tu dirias ao Nelson de 19 anos? 19 anos. Olha, a gente sempre, cada dia que passa, eu fiz 43 agora, a gente vai... Pô, temos a mesma idade. Vai aprendendo a cada dia. Eu não sei o que eu faria, o que eu mudaria. Com certeza tem muitas coisas que eu não faria, né? Algumas coisas do ímpeto, né? De vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje eu já nada melhor que uma noite de sono para tomar a decisão no outro dia. Travesseiro é um grande decisor. Um grande decisor. Então, estou na dúvida. Amanhã, se eu não tiver mais essa dúvida, eu acho que é o caminho para ser decidido. Mas eu não tenho nada assim que, poxa, isso aqui é... Faria bem diferente, sim. Não faria diferente. Eu vejo que assim o errar, o perder faz parte do nosso ciclo de vida. No Né? longo prazo, ele faz com que a gente cresça, talvez uma velocidade maior que a gente gostaria até, mas faz parte do nosso aprendizado nesse... Ele é um preparo. E tem a ver com o que falaste, né? Acho que dá para sintetizar. A gente pode se arrepender do que fez, mas nunca do que não fez. Ou seja, vamos tentar. Né? Acho que é o principal. É Maravilha, isso. Nelson. Foi mais rápido do que esperava. Com certeza. Eu até achei que vocês iam me convidar para jantar hoje. Né? Obrigado mais uma vez. Fundo do coração, tirar o teu tempo para vir aqui, bater um papo, contar um pouco da tua história de forma tão rápida, né? Falei com o Du e o Du na hora disse, não, vamos lá, já vou falar com ele. Já na hora a gente já conseguiu montar essa agenda. Então, para nós é muito importante contar um pouco dessa história aí. Obrigado, Pancho, também por conseguir me ajudar bastante em abrir essas histórias que também não são tão simples assim. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, né? E para quem está nos acompanhando, fica o convite, a CEMEX está em crescimento, então nós temos Tem visita guiada lá? Tem visita guiada, se não tiver a gente guia, mas tem a oportunidade para estagiários, menor aprendiz, a gente está sempre contratando pessoas. Mercado de exportação do Brasil está crescendo muito, então a gente está abrindo mercado de exportação, pessoas, parte administrativa, parte de marketing. Nós temos hoje todo o marketing, temos uma parceria com o Canal do Boi, então temos os programas de televisão, os dias de venda pela televisão. Então, assim, com esse crescimento aí de 30%, 35%, a necessidade de pessoas ela é fundamental para dar consistência. Então, fica aí o convite para todos os jovens aí que queiram estar conhecendo a empresa, as portas estão abertas. Maravilha. Obrigado. Tá bom? Nelson, obrigado mais Valeu, uma vez, Rafael. É e você que está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal Real Clica no Rafa sininho. Silva, onde estão todas as entrevistas que a gente faz aqui. E clica no sininho para ser notificado. Importante também, não se esqueça, sempre terça-feira e quarta-feira. E quinta-feira. Terças e quintas, às 4 horas da tarde, as entrevistas vão ao ar. Um abraço. Grande abraço, até mais. Valeu.